Olá a todos, né? Bom finalzinho de tarde, tá terminando. Com certeza as 300 pessoas se inscreveram, não foi para me ver, tá? Isso é certo. E assim, a rede social, a gente está o tempo todo conectado a ela. Provavelmente em algum momento da minha fala, alguém vai pensar, tá muito chato, e vai para a rede social. Então, assim, o brasileiro, segundo a pesquisa do We Are Social, de 2018, ele passa 9 horas e 14 minutos conectado à internet. Tá? Aí, provavelmente, né, Netflix, que ninguém é de ferro, a gente quer ver maratonas de série. E também, dentro desses 9 horas e 14 minutos de média por dia, 3 horas e 39 minutos só nas redes sociais. O Brasil é o segundo país no mundo que mais passa tempo nas redes sociais. Então, isso é um dado interessante, porque duas coisas. Primeiro, a gente tem que falar um pouco o que são as redes sociais. A grosso modo, as redes sociais, elas são um momento de troca entre dois atores. Esses atores podem ser pessoas físicas, jurídicas, né, ou seja, instituições, e em troca, assim, independente do espaço geográfico, não é esse espaço geográfico, e em troca, né, de bens tangíveis, materiais, e intangíveis, como as ideias e valores. Esse momento, né, que a gente tem, acho que principalmente nessa rede social, que aqui eu vou tratar de rede social virtual, tá? É onde acontece mais esse embate de ideias, essa troca. E aí, o que a gente percebe, vem percebendo, que muitas coisas que acontecem no macroambiente, né, no externo às redes sociais virtuais, elas têm uma repercussão dentro desse pequeno espaço e voltam de novo. Então, por exemplo, a gente teve um caso recente sobre o corte de verbas nas instituições federais de ensino, do ensino superior. E isso gerou, né, uma crítica, e as pessoas se mobilizaram nesse microambiente das redes sociais, e dali partiu essa ideia de se organizar e ir para a rua com data marcada para fazer um protesto contra esse corte nas verbas da educação. Então, são coisas que acontecem fora, vai para o microambiente e volta de novo. Tem essa volta. Então, é um espaço de engajamento, é um espaço onde as pessoas, ao mesmo tempo, elas têm identidade com umas e com outras já não. Você já consegue, né? Ah, não, esse aqui é meu amigo porque a opinião dele vai com a minha. Esse não. A gente cria laços, por exemplo, a gente tem pelo menos os 3 laços. A gente, nas redes sociais virtuais, a gente tem um laço fraco, que é um laço onde só um dos atores conversa, né, só ele participa. Um laço mais forte, onde está uma troca mútua entre essas pessoas. E também tem aquele laço de manutenção. Olha, eu curto tal página. Olha, eu sigo aquele meu professor. Embora eu não interaja com ele, eu mantenho essa manutenção desse laço. Tá? E toda essa mediação, ela é feita por computador. E aí a gente já tem, porque a minha pesquisa foi o seguinte, quando eu fiz a dissertação, foram diretrizes para o uso das redes sociais pelas instituições arquivísticas brasileiras, para os arquivos públicos brasileiros. E aí você vem, o CONARC tem, por exemplo, diretrizes para implementação de repositórios arquivísticos digitais, diretrizes para a preservação, a presunção de autenticidade de documentos arquivísticos digitais, diretrizes gerais para a construção de website de instituição arquivística, mas de rede social, nada. E aí que foi onde a pesquisa foi elaborada. E aí também com isso, existe pelo ICA, né, o Conselho Internacional de Arquivos, um livro chamado Princípios de Acesso para os Arquivos. E entre de 10 itens, o terceiro item fala o seguinte, que a instituição arquivística, a instituição custodiadora, ela deve ser proativa nesse acesso. Ela deve ser CD, panfleto,
e o uso da internet. Ainda não falava muito de rede social. E aí vem a pergunta, por que que as instituições, pode ser arquivística, pode ser de memória, todas elas foram para essas redes sociais? A gente vai ter, assim, várias teorias. Pelo menos nas instituições arquivísticas, a gente pode dizer da dificuldade que é você encontrar com uma pessoa de TI, que às vezes o website da página, quem vai fazer vai ser a TI do governo do Estado, e aí ele também não faz só a página da instituição arquivística, ele faz também da saúde, faz da segurança, e aí não consegue ter espaço. E a informação é o tempo todo. Então, para ter mais velocidade, você acaba também usando dessas redes sociais, por dois motivos. Primeiro, custo zero, eu vou botar entre aspas o custo, porque os nossos dados geram custos para essas empresas de capital aberto, né, privadas de capital aberto na Bolsa de Valores, Facebook, Twitter, entre outros, mas que também, para as instituições arquivísticas, embora o custo seja zero, ela consegue também ter dados desse usuário. E, além dos dados desse usuário, ela consegue passar a sua informação, divulgar o seu acervo, entre outras coisas. Isso sem ter, né, e sem falar da página, dessa interface amigável para o usuário. Porque se cada página, o usuário tem que ir até lá, do Facebook, o usuário já sabe usar aquela página, no Twitter, no Instagram, no Flickr. Então, tudo isso, o usuário já tem uma certa experiência própria que facilita para as instituições. E, assim, a gente não pode mais ver apenas como meio de difusão de acesso, mas também como exercício de cidadania. Se a gente pensar em prefeitura, né, a prefeitura vai, coloca uma postagem e, né, no Twitter, e os usuários, né, insatisfeitos com a prefeitura, independente do local, começa a criticar, coloca a foto do buraco que está ali quebrado, né, toda a problemática da cidade. Então, o usuário começa a responder. Então, assim, isso não está só no nível local. Então, você tem, por exemplo, a fala de presidente da República, independente de país, e o usuário responde. Ele critica a fala do presidente, ele pergunta sobre algo que não foi bem esclarecido. Então, o usuário ele também agora ele passa a ter uma voz nessa rede social virtual que ele não tinha quando eram apenas sites. E aí isso é bacana, porque eu acredito que as instituições de memória, elas podem e devem, mas isso é uma opinião pessoal minha, colaborar para o crescimento, fortalecimento de alguns grupos, tá? Por exemplo, no combate ao racismo, em campanhas pelo feminismo, direito da mulher, como também LGBTQI, né, entre outros, que o arquivo, né, a memória, ela também é uma construção do conhecimento. Então, assim, teve um caso que eu achei muito curioso, que nem todas as instituições arquivísticas elas estavam presentes nos sites, né, nos sítios eletrônicos. O do Pará, por exemplo, ele não tinha nenhum site oficial do governo. Nenhum do governo, da instituição pública. Mas ele tinha 4 nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tinha mais um. Qual um popular aí? YouTube. E aí, uma coisa que eu achei muito bacana, eu estava conversando com um amigo lá fora, o Daniel, que o uso que a gente pode ter, quando a instituição arquivística vai, vou tirar arquivística, uma instituição de memória, coloca um acervo ou uma imagem, essa imagem, ela pode ter a participação direta do usuário. A gente pode usar a etiquetagem, né, dentro do próprio texto, como já fez o Arquivo Público de São Paulo, quando vai falando, segundo a Lei Eusébio de Queiroz, hashtag Eusébio de Queiroz.
E ia colocando dentro do próprio corpo do texto, do âmbito e conteúdo. E aí uma crítica que eu tinha feito, eu não vou dizer qual foi a instituição, que no final do Twitter e do Facebook, ela jogava essa indexação, né, essa hashtag, como assim? Hashtag arquivo gera oportunidade. Hashtag acesso gera união. Sei lá. E isso para o usuário não diz nada. E aí eu tinha, né, recomendado a essa instituição que colocasse, então, já que tem o código de referência, que colocasse no final das publicações o hashtag, né, a instituição custodiadora, hashtag fundo, qual é o nome do fundo, hashtag seção, depois série, subsérie, dossiê e item, se chegar a esse ponto. Porque se no futuro, mais uma vez, o usuário vê lá fundo Floriano Peixoto, ele clicar, o algoritmo dessas ferramentas, né, do Facebook ou do Twitter, ele vai relacionar com uma que foi, por exemplo, feita há 3 anos atrás pela mesma instituição. E aí ele começa a ver, engraçado, Floriano Peixoto, a seção aqui é diferente dessa. E aí ele começa, né, dar uma certa organicidade, assim, meio en passant, mas ele começa a ver que não é só aquela imagem que ele tem. E aí, tem outras que são bem interessantes. Como é que eu estou de tempo? Tá, vou correr. Como, por exemplo, o Flickr. Né? O Flickr permite uma etiquetagem fluxonômica. O próprio usuário começa também a dizer, indexar aquele termo. Então, por exemplo, eu tenho uma que eu gosto muito de dar como exemplo, que foi, eu não sei aqui, eu não peguei essa época. Alguém aqui lembra do Cinema Olinda, na Tijuca? Achei que você era mais novo. Alguém lembra? Vai entregar a idade. Não? Acho que é por isso que ninguém quer levantar a mão. Então, ele foi demolido em 72. Onde é hoje o Shopping 45? Perfeito. Aí vai ganhar uma bicicleta no final, um sorteio. Aí, o que acontece? Aí o Arquivo Nacional colocou lá a imagem e etiquetou. Né, aí botou Cinema Olinda, que na época era um cinema que cabiam 3.500 pessoas. A gente nem imagina mais isso, né, um cinema com tanta gente. E aí você podia lá baixar a qualidade da imagem. Só que acontecia. Então, o próprio Arquivo Nacional etiquetou essas imagens. O próprio Flickr também fez uma etiquetagem automática, essas chamadas tags, e o próprio usuário também podia fazer. E eu vi que ninguém botou Shop 45, que ali virou Shop 45. Aí eu falei, eu vou ser abusado, eu vou botar Shop 45. Aí eu fui, coloquei lá Shop 45, para ver se alguém ia deixar, não ia tirar, ninguém tirou. Aí depois eu, com uma crise de consciência, fui lá e tirei, né? Mas quem quiser pode colocar. Mas eu achei isso interessante, porque é um momento que a própria instituição pode perceber como que o seu usuário enxerga o seu acervo, aquele acervo que está ali da sua memória. E, assim, muito legal também é que o Flickr ele permite, não só o Flickr, o Pinterest também, que uma fotografia ela possa estar relacionada com de outras instituições. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem de Brasília, tá? Da construção de Brasília. O Pinterest ele começa a me dar, perifericamente, outros exemplos de mesma imagem. Aí, quando eu vou clicar, e aqui que legal, não é só o Arquivo Nacional que tem. O Arquivo Público de São Paulo também tem imagem da construção de Brasília. E essas ferramentas, que são voltadas para o acervo visual, fotográfico, a gente pode criar coleções, tá? Coleções, criar um tema, coleções. Podemos também fazer algo mais com interoperabilidade entre uma ou mais instituições em cima dessa coleção e criar exposição virtual para o usuário, sempre deixando também que ele participe. E, além dessas também, dessas duas que focam mais em imagens, o usuário, o arquivo,
a instituição de memória, ela pode criar uma campanha para criar uma coleção, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, e fazer com que o usuário também seja um agente participativo, enviando o material que ele tem. Então, por exemplo, o meu avô foi para a Síria na Segunda Guerra Mundial, eu tenho aqui um documento ou uma foto dele, eu posso enviar? Pode, envia, é uma coleção. Então, você chama também o usuário para fazer parte, ele não passa a ser apenas um receptor, ele participa indexando, ele participa também doando material. Para não me alongar muito, eu gosto de falar bastante, também tem a questão fonográfica. Então, tem o Mixcloud, SoundCloud, que são outras ferramentas que eles dão importância ao áudio. Então, discursos de presidentes, de reunião, de atas, etc. Deixa eu passar, porque se deixar esse assunto me interessa, eu vou direto. Bom, agora vamos falar com o Daniel Sampaio, né, idealizador do Rio Antigo. Pode falar, 15 minutinhos. Boa noite, pessoal. Já é boa noite, né? Eu acho. Eu queria agradecer o convite aí de vocês. Eu queria falar que, quando vi a palavra especialista, me arrepiei um pouquinho, assim, porque né, eu sou, na verdade, advogado, né? E o meu approach, a minha abordagem em relação a essa questão de memória é totalmente de leigo, né? É do cidadão que é apaixonado em ver imagens da cidade antiga e saber o que tinha aqui nesse lugar onde eu estou passando, sabe? E antes das redes sociais, assim, existiam, quer dizer, na época do Orkut, né? Não sei se todo mundo lembra do Orkut aqui, né? Na época do Orkut, paralelamente, existiam os fotologs, né? E eu era fascinado pelos fotologs com fotos do Rio Antigo, né? E era um vício quase, né? Tinha que entrar todo dia, ficava caçando acervos ali, né? Quando veio a febre do Instagram, eu percebi que não existia nada parecido no Instagram. Ninguém tinha criado ainda um perfil, isso foi em 2012, ninguém tinha criado ainda um perfil que falasse sobre o Rio Antigo, que mostrasse a cidade antigamente, né? Eu era dessas pessoas que saía aqui no centro da cidade na hora do almoço e ficava olhando fascinado, né, para os prédios que ainda restam, né, antigos, e tirava foto, e eu colocava no meu Instagram. E eu pensava, poxa, por que ninguém fez ainda, né, um perfil com fotos antigas do Rio? Aí eu pesquisei, botei ali Rio Antigo, ninguém fez, então eu vou fazer, né? E eu comecei a pesquisar fotos de acervos diferentes, aí, diferentes instituições de memória, e comecei a lançar ali no Instagram, né? Mas o mais interessante foi que eu usei um banco de dados fenomenal que tem no Instagram, que é a hashtag Rio Antigo. A hashtag Rio Antigo, o Rio Antigo é um termo já muito consagrado, né, que se fala, né? Então, assim, eu tive a sorte de ter acesso a esse banco de dados de fotos incríveis de pessoas que saem pela cidade fotografando, né, cariocas, na hora do almoço, que nem eu, ou passeando no centro no sábado, ou turistas que vêm para a cidade e postam essas fotos e usam a hashtag Rio Antigo. E eu fiquei impressionado com a qualidade dessas fotos e com como, hoje em dia, as pessoas estão ainda apaixonadas pela iconografia da cidade antiga, né? E então eu pensei, não, eu não vou apenas fazer um perfil com fotos antigas do Rio de Janeiro, né? Eu vou também tentar, não sei, criar um engajamento, né? E não deu outra, sabe? Eu usando as fotos que eu encontrava na hashtag Rio Antigo e dando crédito, né, ao autor dessas fotos, o engajamento começou a crescer muito rápido. Aí, quando eu fui ver, eram 1.000 seguidores, 5.000, 10.000, e virou realmente uma coisa, um crescimento orgânico incrível, fenomenal. E o que eu percebi é que as pessoas têm uma necessidade aqui na nossa cidade de ter esse resgate afetivo, né, de onde a gente está pisando, né?
A gente passa muitas vezes aqui no centro da cidade, esse monte de arranha-céu, a gente não sabe o que tinha ali antes, né? A gente vai na Cinelândia e vê aquela praça ali, com chafariz ali do lado do Odeon, que é um buraco, né, urbano. Ninguém sabe que ali era um palácio eclético, né, maravilhoso, que foi o Pavilhão do Brasil, na exposição de St. Louis, que foi desmontado, trazido num navio para cá e montado de novo na Cinelândia, né, e virou o Senado Federal, né, e foi demolido em 1976. Assim, ninguém faz ideia. Quer dizer, muita gente faz ideia, mas assim, as pessoas muitas vezes andam pela cidade no piloto automático, né, sem pensar no que é a cidade, né, nas camadas ali que tem aquela cidade. Então, é interessante quando a gente coloca, né, essas fotos, né, do Rio antigamente, e a pessoa descobre o que tinha ali, a reação das pessoas, o engajamento é emocionado, é afetivo, né? E aí você tem uma mistura de pessoas que viveram a época, né? Uma nostalgia assim positiva, sabe? Acho que existe uma diferença entre um saudosismo um pouco melancólico, né, e uma nostalgia que traz uma energia positiva, né? E eu acho que é isso que é interessante quando você usa a rede social para disseminar esses acervos que estão, né, dentro das instituições, ou então estão em redes sociais de instituições separadamente, né? Quando você coloca tudo isso junto num lugar só e você permite às pessoas entenderem a história, né, daquela foto, né? E você gera realmente uma noção de pertencimento muito legal, né? E aí, o que eu tenho percebido é que, desde 2012, eu tenho visto pessoas que me seguem lá mais importadas assim, com o que está acontecendo com a arquitetura antiga agora, né? Então, assim, volta e meia eu recebo mensagens privadas. Outro dia, uma moça que mora em Cascadura falou que na linha do trem ali tem um sobrado centenário que está sendo reformado. Estão destruindo todos os detalhes, os adornos assim da fachada, né? E ela me mandou a foto, revoltadíssima. E eu fui, fiz uma postagem. Aí eu marquei o órgão de patrimônio histórico da prefeitura, o INEPAC, e eles ficam me cobrando, né? Ajuda aí, sabe? Então, assim, é interessante como você valorizar a iconografia da cidade, você valorizar a memória da cidade, começa a gerar nas pessoas um certo ativismo, né? Uma preocupação, uma consciênciazinha, né? Uma sementinha, né? E isso me empolga muito, sabe? Assim, eu acabo sendo um pouco aquele chato, né? É uma foto bonita do Teatro Municipal, aí a próxima é assim, é uma denúncia de uma fachada que desabou e ninguém faz nada, sabe? Ali na Avenida Mendes Sá, na Lapa, um prédio maravilhoso, há 4 meses, está com a fachada desabada, com pedaços caindo, sem nenhuma proteção, e assim, a gente volta e meia repete essa denúncia e nada acontece, mas assim, é interessante como o acervo pode se transformar em ação, né? Então, os cidadãos passam a denunciar agressões ao patrimônio histórico por causa do acesso que eles tiveram à iconografia da cidade. Então, assim, eu acho que é isso que me motiva, né? E é interessante também, assim, por outro lado, né, como esse perfil ele começa também a criar novo acervo. Aí eu pego um gancho que o Diogo falou, pessoas que estão aí fotografando, né, criando um novo acervo de fotos da cidade antiga, e pessoas que mandam também para a gente fotos de família, né? Olha aqui Rio Antigo. Achei no fundo da minha gaveta essa foto aqui. A minha mãe em cima de um cavalinho na Praça Xavier de Brito, na Tijuca, com a minha bisavó, nos anos 20, com fotos incríveis, assim. Então, guardadas assim, né, no fundo do baú, e que podem fazer parte de novos acervos, né?
interessante também como tem algumas marcas cariocas que são muito tradicionais e estão relacionadas com o passado da cidade e estão procurando, né, usar o perfil do Instagram para comunicar a mensagem deles, né? Marcas assim que usam o saudosismo, a nostalgia, né, como identidade. E eu acho assim, para finalizar, eu queria falar um pouco assim, não sei quais são as instituições de memória, quais acervos, arquivos estão aqui, mas assim a pesquisa que eu faço, né, acaba encontrando fotos de muitas instituições, né? E o que eu acho interessante é que essas instituições pudessem apoiar o perfil do Instagram do Rio Antigo com informação, sabe, com informação exata, sabe, daquela foto, a qual acervo ela pertence. Muitas vezes assim, é difícil saber qual o ano foi tirado, qual o local da cidade exatamente. Então, assim, seria muito legal poder contar com a ajuda de instituições de memória para poder fazer esse conteúdo com mais precisão possível, né? Porque aí seria o melhor dos mundos, né? Mas é isso, assim, eu agradeço o convite mesmo e obrigado. Assim, a ideia da memória, quando juntou assim, a fala de vocês, foi exatamente isso. Assim, você fala de uma forma muito emocionada, né, do projeto que você fez. E, na verdade, isso reflete muito no trabalho de todo mundo que está aqui. Porque essa união, essas imagens, né, esse acervo, né, na verdade, o trabalho de tratamento, de guarda, de conservação, de que você manter, né, essa história viva, é de todo mundo que está aqui um pouquinho. Então, assim, é muito importante, é muito bacana, assim, reflete o porquê da nossa profissão. Então, isso é muito bacana. E, assim, a nossa ideia foi mostrar como as instituições estão lidando com redes sociais. Assim, você vê que, de repente, tem uma instituição arquivista que não tem nenhum site, mas tem 4 redes sociais. Assim, são muitas redes sociais e muitos usos, né, que a gente pode fazer, que a gente faz dessas ferramentas. E também como a rede social pode ser um projeto de sucesso. Porque o Rio Antigo acaba com milhares de seguidores, ele é um projeto de sucesso. Então, assim, a gente pode juntar uma coisa na outra. Então, a nossa ideia foi um pouquinho essa. E agora eu queria abrir para perguntas. Já levantaram ali o Alex. Só você, Daniel. Eu tenho uma foto que eu achei pouco tempo lá em casa, que é da Praça Sans Penha. Sempre olhei ali pela Tijuca. E aí, pô, uma foto tá bem diferente da praça. A praça modificou muito, não existia a Rua das Flores. E aí eu tô de He-Man. Eu não vou mandar essa foto para você, cara. Eu tô de He-Man, eu não vou fazer isso. Criança, He-Man, eu não vou. Só para você ficar, não vai ter essa foto. Boa tarde, já, né? Boa noite. Meu nome é Alex, e para variar eu estou perguntando mais uma vez. É interessante como essa perspectiva, essa coisa meio flaneriana aí, parafraseando Baudelaire e Walter Benjamin, que traz a figura da pessoa que vaga pela cidade, contempla os edifícios e contempla a paisagem e desfruta e frui do patrimônio e dessa relação que o ser tem com a coisa, com o exterior. Como isso se perdeu um pouco dos dias de hoje, muito pela pressa dos tempos atuais, quando a contemplação foi substituída pela coisa efêmera. Enfim, é uma discussão aí benjaminiana que, enfim. E, de fato, eu acho que as pessoas meio que substituíram a coisa do contemplador urbano, do que anda pela cidade, por aquele que vê as fotos no Instagram. E talvez é só uma questão de mudança de perspectiva ou mudança de meio, de lugar. Se antes a pessoa fazia isso num lugar físico, hoje ela faz num lugar virtual. E eu acho que a ideia e a proposta do Instagram do Rio Antigo, eu acho que vai muito nesse sentido. E ela tem um outro papel, e aí passando para a ótica do patrimônio, que é também um assunto que eu gosto, isso também tem o seu viés de educação patrimonial, quando a pessoa vai e vê, e liga, e corre atrás de seus direitos, porque ela entende que, de fato, aquele patrimônio traz a relação dele com a identidade local e torna aquele grupo coeso. Enfim, daí trazendo o viés da função primordial do patrimônio,
que é ligar a pessoa a um outro lugar, a um outro momento no tempo, e eu acho essa experiência incrível. Dou os parabéns pela sua iniciativa, de fato algo a ser homenageado e a ser, enfim, compartilhado. Com relação à fala do nosso outro amigo aqui, sobre o uso das redes sociais pelas instituições de arquivo, não só pelas instituições de arquivo, como instituições de memória, de uma forma geral, eu acho que também vai muito para a questão da difusão, da disseminação, e, de fato, é muito mais fácil alguém estar lá flipando lá pelo Facebook e, pô, tem uma foto aqui do Arquivo Nacional, do que ele ir lá na página do Arquivo Nacional e, de fato, ver a imagem, o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional e outras coisas, e abre a possibilidade, inúmeras possibilidades, que vai desde a descrição colaborativa, que é quando o cara olha a imagem e fala, não, essa descrição está errada. Pô, esse prédio não é esse prédio, esse ano não é esse ano. Teve vários relatos, pô, esse ônibus aqui que está passando, ele só foi produzido a partir da década de 50, e está dito aqui que a foto é da década de 40. Sempre tem alguém que é especialista em alguma coisa por hobby e acaba dando uma contribuição. E eu acho que a descrição colaborativa é algo que deve vir muito forte, porque eu acho que não existe dentro das instituições uma força de trabalho capaz de dar conta de todo o acervo que ela abriga. E acho que a descrição colaborativa é um caminho que se enriquece ainda mais com o tagueamento, com a possibilidade de criações de coleções múltiplas através dos tags, das hashtags, enfim. É só uma explanação sobre o assunto. Seu nome é? Alex. Alex, muito legal isso, porque você me lembrou, não é a atual equipe do Arquivo Nacional, a atual equipe do Arquivo Nacional que cuida das redes sociais, faz um trabalho muito bacana, mas uma equipe, acho que anterior, até porque estava muito no iniciozinho, porque o Arquivo Nacional ele começou só com o Twitter, depois ele ampliou para o Facebook, que eu venho acompanhando esse estudo desde 2013 e 2014. E aí, teve um momento que estava falando da Rua Tuneleiros, em Copacabana. E aí, o Arquivo Nacional, a pessoa responsável, deu um histórico, não, foi a guerra, não sei o que lá. Aí, um usuário corrigiu. Não foi. Está errado, a guerra Tuneleiros, e deu uma coisa totalmente diferente. Aí deu mais um tempo, só acompanhando, né? Só ali, comendo pipoca, assistindo. Aí, o Arquivo Nacional, né, pediu desculpas ao usuário, realmente ele confirmou que o usuário estava correto, tirou aquela publicação do ar e colocou uma nova. E é isso mesmo que está falando, né, do usuário que ele é especialista num ponto e que pode colaborar demais com as instituições. Olá, eu aqui. Ai, aqui. Aqui, ó. Tem uma luz aqui. Meu nome é Ianca, eu atualmente estou tendo a oportunidade de estagiar na Eletrobras. E eu sou estudante de arquivologia da UF. E redes sociais é um assunto que me interessa muito, até porque eu também tenho um interesse muito grande na área de jornalismo e tudo mais. E é uma área que eu pretendo direcionar minhas pesquisas futuras, né? E duas percepções que eu tenho sobre redes sociais e instituições arquivísticas, aí vai mais para o Diogo nesse sentido, é que as redes sociais, o uso das redes sociais pelas instituições arquivísticas, elas acabam um pouco desconstruindo essa ideia de que arquivo é uma coisa intocável. E eu acho que acaba, de fato, aproximando as pessoas, que são, no caso, mais leigas, né, que têm a ideia de que elas só podem procurar um arquivo se for algo muito sério, ou então é que, às vezes, nem podem procurar saber informações dentro de um arquivo por ter a ideia de que arquivo é algo sigiloso. E aí eu queria que você comentasse sobre isso também, sobre essa desconstrução que está tendo. E uma outra percepção minha, e eu abro para os dois, no caso, é que as redes sociais elas também estão alterando um pouco a produção no sentido de arquivos pessoais. Hoje em dia, também, a gente acaba, como foi dito anteriormente em outros painéis sobre fotografias, a gente acaba não revelando uma foto e guardando para si, porque está na nuvem. Então, a gente cria... Eu falo isso porque eu tenho uma professora de ensino médio que toda foto que ela tem dos filhos, da família dela, ela coloca no Facebook e escreve arquivando. Eu acho esse comportamento... Eu sempre observo as redes sociais dela porque eu acho muito interessante isso. E a gente também acaba depositando muitos dados pessoais nas redes sociais por achar que é seguro, e a gente acaba alimentando um banco de dados que a gente não sabe nem para que serve.
Então, é mais ou menos isso que vocês comentassem em cima desse assunto. É isso. Posso começar depois? Eu tinha uma outra amiga que falou o seguinte: não, fica botando na nuvem, vai que chove. É um perigo, porque você está colocando na nuvem, isso vai parar em Hong Kong, Singapura, onde que estão esses servidores? Né? Porque a gente tem uma ideia de nuvem, acho que é algo que, né, é intocável, está por aí. Não, tem um servidor. E a gente tem que lembrar que está lidando com empresas de capital aberto, empresas que hoje existem, amanhã não mais. Então, assim, o Daniel falou, o Orkut. Eu não era nascido nessa época do Orkut, mas o Orkut ele parou, saiu do ar, né? Ele parou de publicar, parou de ter a sua plataforma, e agora, mais recentemente, o Google Plus também. E até que ponto, por exemplo, a sua professora que coloca... Eu tinha uma amiga também que ela fazia isso. Ela pegava as fotografias, colocava no Facebook e botava um cadeado. Não, está salvo aqui. Se amanhã o Facebook realmente... outra empresa comprar ou ela desistir, adeus para as fotos dela. Vai ter lá um tempo para recuperar, né? Mas aí é você jogar muito com a sorte. Eu mesmo tenho muitas imagens que eu tenho que revelar. Arquivista, né? A casa de Ferreira Espeto de Pau. Então, eu tenho que revelar muitas fotos porque eu também não acredito muito nessa questão da nuvem, de guardar as imagens. Em algum momento elas vão se perder. Quando teve aquele incêndio do Museu Nacional, eu lembro que eu tinha muitas imagens daquele museu e eu não achei mais essas imagens. Eu achei que tivesse colocado um Google Fotos, alguma coisa assim, e eu não consegui recuperar. Mas você tinha feito uma outra pergunta primeiro. Desculpa, agora eu... legal. Muito boa pergunta. Seu nome é? Ianca, obrigado, Ianca. No início, o Arquivo Nacional, que foi a primeira, assim, uma das primeiras, eu acho o Arquivo Nacional muito vanguardista nessa relação com as redes sociais. E quando, no iniciozinho, que ela, nos primórdios, em 2014, quando ela começou a utilizar, ali em agosto de 2014, você via que era uma publicação meio que hierárquica, vamos dizer assim, de cima para baixo. Eles decidiam ali alguma coisa e botavam para publicação. Algo que não tinha nada a ver do interesse da população em geral. E aí você via, sei lá, um mapa, cartografia. Hoje vamos falar de cartografia. E botava lá, aí você via. Não tinha repercussão. Hoje em dia eles já conversam de uma forma diferente, essa equipe nova. Eles, vai ter o dia do bombeiro? Poxa, vamos fazer então uma postagem sobre os bombeiros, pega ali alguma coisa. Chacrinha, fez 100 anos da morte do Chacrinha, do nascimento do Chacrinha, e aí pegam uma coisa do Chacrinha no acervo e colocam lá. E as pessoas falam, que legal. Então, assim, ele não conversa nessa rede social, não só com o usuário que está ali, que vai pesquisar no arquivo, mas com a população no geral. A população que é fã da Hebe, que é fã do Chacrinha, que gosta de futebol, quando falou, a volta e meia, vai começar o Campeonato Brasileiro. Aí o Arquivo Nacional pega uma imagem de futebol, imagem do seu acervo, com código de referência, e publica. Então, as pessoas vão, comentam, compartilham. Eu acho que aumenta o engajamento porque ele cria uma narrativa emocional. Né? Porque a imagem é a primeira coisa que atrai. Depois o título, depois o texto. Então, você vai amarrando esse usuário. Eu acho que foi uma grande sacada eles mudarem a perspectiva de como utiliza a rede social. Bom, em relação à questão do acervos pessoais que vão sendo criados, né? Acho que isso, como eu tinha dito, né, é a essência do perfil do Rio Antigo no Instagram, né? É permitir que o cidadão colabore com uma nova iconografia da cidade, no caso da cidade antiga, que é o foco desse perfil, né? Não sei, muitas vezes, no que diz respeito a essas fotos de família, né? Eu não sei como é que está sendo feito, como é essa preocupação do novo acervo de fotos de família, que vai se tornar um acervo antigo daqui a muito tempo, né?
Mas, assim, só para falar da minha experiência, assim, eu acho muito interessante quando me mandam essas fotos de família do Rio de antigamente, né? Eu recebi uma também de uma família na Praça Paris, em 1930 e pouco. A impressão que eu tenho é que a pessoa encontra a foto no fundo da gaveta, ela quer digitalizar, ela quer ter certeza de que vai estar em algum lugar, sabe? E aí eu fiquei preocupado agora com essa coisa da nuvem, porque, é claro, eu sempre pensei, né, que é uma coisa que, né, vai saber o que vai acontecer, né, com esses servidores. E aí fiquei pensando, talvez, em criar algum tipo de backup aí dessas publicações que eu faço, sabe? Não sei, né? É interessante, mas, assim, isso é uma coisa bem própria para uma instituição arquivística fazer, né? Então, lanço aí a ideia, né? Obrigado. A rede social é uma porta de entrada, né? Mas o trabalho mesmo de preservação, de acervos, ele vai estar dentro das instituições. Mas temos tempo para mais alguma pergunta? Tem? Aqui, ali. Então, por favor. Eu sou a Érica, trabalho no Arquivo Nacional. É interessante você falar, né, Diogo, da evolução, né, da visão de se trabalhar com as redes sociais do Arquivo Nacional. Eu acho que talvez tenha sido novo, inclusive, para o Arquivo Nacional, para os servidores do Arquivo Nacional, porque foi uma nova atividade criada para eles, né? Então, eu acho que a forma como se fazia antes para a forma hoje, né, que está mais, talvez, amigável, mais acessível, né, e mais palatável, talvez, tenha sido pela própria evolução de experiência mesmo, né, a mudança de metodologia, o que está dando certo, o que não está e tal. E outra questão também que acontecia muito era que aí era em conjunto com outras áreas do Arquivo Nacional, né? Organizar o acervo digital, né, o passivo que já estava digitalizado, e colocar o código de referência, e colocar o arranjo para poder disponibilizar no CIAN, né, que é o portal de plataforma de acesso. Às vezes, essas imagens que iam para as redes sociais não estavam descritas e com código de referência, e não tinha, ela estava digitalizada, mas não estava organizada, né, de fato. E ia para a rede social e as pessoas ficavam assim, eu quero essa imagem. E ia lá para o Arquivo Nacional, olha, eu quero isso aqui. Tá, mas onde é que está isso aqui? Entendeu? Então, isso foi bem no início. Então, a gente também tem trabalhado para que isso não aconteça. É isso. E parabéns pela roda de conversa aqui. Eu acho que tem muito pano para manga, né? A questão também quando essas instituições, né, sei lá, fecham, encerram as atividades, o que fazer com essas redes sociais, né? Porque a gente entende que rede social é uma interação. No momento em que uma instituição fecha, o que se faz com aquela rede social? Se deixa no ar, mas aí não tem mais interação, né? Ela está ali para quê? Eu acho que desencadeia uma série, eu acho que serve uma nova roda de conversa só para esse assunto, né? Gente, infelizmente, a gente vai ter que encerrar agora. Eu sei que tinha uma pergunta ali, mas, de qualquer forma, acho que essa conversa ela pode continuar, né? Depois daqui, no cafezinho, exatamente. Essa roda de conversa, como eu falei, foi realmente para a gente falar um pouquinho dessa realidade de hoje das redes sociais, entender que as redes sociais elas são uma ferramenta de divulgação, de valorização de memória, de acervos, mas também é uma ferramenta que hoje produz documentação, né? A gente está produzindo, a gente está colocando fotos ali, a gente está os acervos ali. Então, para a gente também pensar e refletir um pouquinho em cima disso. E é isso, acabamos a nossa roda de conversa. Eu queria agradecer a todos por esse dia. Amanhã voltamos. Vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas mais uma vez, em nome da Memória da Eletricidade, obrigada pela presença de todos aqui, tá certo?